Irmãos, a paz do Senhor, eu quero nesta noite fazer mais um vídeo e hoje, como prometido, eu quero falar sobre a teoria documental ou a teoria das fontes. Eu vou tentar fazer um vídeo assim um pouco menor, porque eu tentei fazer há pouco agora um vídeo, deu 24 minutos e não consegui enviar. Mas vou tentar resumir. Se os irmãos tiverem mais curiosidade em saber do assunto, me procure no WhatsApp ou pedem que eu tenha mais outros assuntos sobre esse. E na outra semana falarei sobre Isaías também, que faz parte do mesmo assunto. Enfim, existiu um teólogo alemão por nome de Julius Wellhausen. Esse teólogo alemão, ele trouxe uma teoria chamada de teoria das fontes ou teoria documental. E o que essa tese traz? Nós aprendemos que o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, foram escritos por Moisés, né? E então, no século XIX, irmãos, surgiu a chamada crítica textual, que é também chamada de baixa crítica, crítica histórica, crítica literária e a crítica das fontes. Essa ciência, ela surgiu por causa do desejo do pessoal desse século e os posteriores pelos escritos antigos, tanto gregos romanos como os escritos judaicos cristãos. E essa tese aí, desse Wellhausen, então criou a teoria documental ou teoria das fontes. Segundo esse teólogo, devido a alguns exames que eles fizeram dentro do Pentateuco e cotejamento de manuscrito, que é o estudo aprofundado dos manuscritos, no caso hebraico, dos textos hebraicos, eles dizem que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Primeira coisa que eles falam é que os hebreus, né, ainda não tinham a sua escrita, que isso só foi acontecer no século X, ou seja, a partir do reinado de Salomão. Quando os israelitas saíram do Egito para Canaã, do século I, tem uma teoria que é do século XV a.C., outra teoria do século XIII a.C. Então, para eles, os hebreus eram um povo ágrafo, ou seja, sem escrita. Ora, irmãos, preste bem atenção. Na 8ª dinastia, porque o Egito é dividido por dinastia, e assim também Alto Império, Médio Império, Baixo Império e o período ptolemaico, né? Já na 8ª dinastia, que isso vai lá para os anos 2300, estou partindo da 8ª dinastia, não vou falar nem da primeira dinastia ainda do Antigo Egito, que vai lá para os anos 3000. Também serve para a nossa tese aqui. Havia, dentro do Egito, já a classe de escribas, e havia dois tipos de escola: a escola da vida, que era ligado ao ensino secular, né? E a escola comum, ou melhor, a escola da vida é ligada ao serviço religioso do tempo, os escribas religiosos, e a escola comum, que era ligada aos escribas do rei, aos escrivãos que faziam anotação de casamento, divórcio, impostos, recenseamento e por aí vai. Então havia duas classes: o escriba do templo e os escribas comum, aqueles que faziam as epopeias das jornadas históricas dos reis, né, em suas guerras, né, aqueles elogios aos reis, que é as histórias que enaltecia o reinado do rei. E nós sabemos que também na Mesopotâmia, assim como no Egito, a escrita começou há mais de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, que corresponde ali
Assíria e Babilônia, aí tem o período sumério, período acádio e o período dos cassitas, né? E a parte sul da Mesopotâmia, que era a região que veio Abraão, patriarca de Israel, a parte semítica, a parte norte não era. No Egito usava-se o papiro e em Babilônia usava-se o cuneiforme. Eu não vou falar nem dos óstracos, porque vou tomar tempo aqui, mas eu estou tomando essa base aí. E lá na Palestina, onde hoje é Israel, né, no crescente fértil, lá em Israel hoje, quando ainda Israel não era uma nação, essa região de Sírio-Palestinense, chamado Corredor Sírio-Palestinense, era comandado por 3 impérios. Cada época eles tinham a proeminência ali. Os assírios, os egípcios e os hititas. Quando os egípcios tomaram conta dessa região, há uma escrita, uma carta chamada Carta de Armana, que precede a chegada de Israel lá na Terra Prometida. Na verdade, essa carta é um pedido de socorro de um rei, de um dos reinos, cidade-estado de Canaã, porque Israel estava vindo destruindo outras nações, já tinha destruído Jericó, Ai, e já estava indo para esse reino, e ele pede socorro ao faraó da época, para que Israel não destruísse também o seu rei. Olha que no tronco linguístico, o paleo-hebraico e o fenício são do mesmo tronco. O cananeu também. Então, se lá em Armana já tinha, se lá nessa cidade-estado já tinha como mandar essa carta para esse rei, a chamada Carta de Armana, é sinal que a escrita já tinha chegado ali antes da chegada de Israel. Preste bem atenção. Então não tem como eles fazerem uma base dizendo que Moisés não poderia ter escrito, se já em Canaã, antes de Israel chegar, tinha escrito. E Moisés era um hábil, Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. Eles querem dizer que o povo de Israel era um povo iletrado, povo analfabeto, até o século X seria um ano Cristo. O que é um fato mentiroso, ou seja, um fato que não corresponde com as evidências. Um fato que não tem base nem histórica e nem arqueológica. Moisés podia sim, tanto pela sua ciência que ele adotou no Egito, Moisés foi um líder militar no Egito, a história fala isso, e também quando chega-se na Palestina, já havia escrita lá, porque a escrita foi descoberta na Mesopotâmia e no Egito há mais de 3.000 anos. Então, não tem como provar, isso é fato arqueológico, que Israel não tinha uma escrita. Primeira coisa. E como se divide então, Cleito, essa tal teoria da fonte? Eles falam o seguinte, que existe a fonte J, que é de Iavé, que para nós aqui é Jeová, ou Javé, que foi feita na parte sul, na região de Jerusalém. A segunda fonte é a fonte Elohim, que foi feita na parte norte, que correspondia às outras 10 tribos com a liderança de Efraim. E depois veio a historiografia deuteronômica. Quando eles falam deuteronomista, ou seja, historiografia deuteronômica, eles pegam de Deuteronômio até segundo livro dos reis de Israel, que eles chamam de OHD, Obra Historiográfica Deuteronômica. Por quê? Eles acreditam que de Deuteronômio a Reis foram um outro tipo de fonte que criou esses livros. Ou seja, eles dizem que o Pentateuco é uma compilação de escritos. E tem a quarta ainda, que é o escrito sacerdotal, que segundo eles foi feito no pós-exílico pela classe sacerdotal. Ezequiel criou o código de santidade e Esdras, junto com os outros, fez
ou terminou o código sacerdotal, o escrito sacerdotal, que na verdade vai ter lá o código P, que é praxe, em alemão, sacerdote é praxe. Mas voltando aqui na parte deuteronomista, é o seguinte, ele diz que aquele fato lá de Josias ter descoberto o livro da lei, ou seja, na verdade o seu servo descobriu o livro da lei, ele disse que ali Josias descobriu o Deuteronômio, ou melhor, a parte do capítulo 12 ao 26 do livro de Deuteronômio, ou seja, a primeira parte já existia, essa segunda parte Josias juntou e seria o nosso Deuteronômio de 34 capítulos, como nós conhecemos hoje. Gente, a Bíblia diz que eles acharam o livro da lei de Moisés, ou seja, não acharam a parte de um livro, acharam todo o Pentateuco. Então, o que Wennerhaus, junto com a sua teoria, é uma teoria liberal, uma teoria e uma teologia anti-sobrenaturalista, ou seja, eles não conseguem crer que Deus podia falar e possa falar com o homem da maneira que a Bíblia registra que Deus falou com Moisés. E por eles não tolerarem isso, não crerem nisso, não suportarem essa verdade, eles criam essa teoria da fonte com alguma desculpa, dizer, não, Deus não falou com Moisés não, esses escritos foi feito nessas épocas aí, desde a época de Salomão até o pós-cativeiro, a época de Esdras, e colocaram na conta de Moisés. Mas Moisés não escreveu, porque eles falam primeiro, uma das coisas que eles falam, que o contexto cultural e sociológico de Deuteronômio, ou de outros livros do Pentateuco, não corresponde aos dias de Israel. Ora, gente, Moisés recebe de Deus a lei e todas as outras ordenanças, estando ainda no deserto. Depois que o povo instala-se em Canaã, que essas leis vão ser postas em prática. Ou seja, Moisés fala antes da entrada deles em Canaã. E a base de Israel, desde os seus primórdios, é uma base agrícola e pastoril. Então, não tem fundamento essa teoria. E outra coisa que eles falam, que Moisés fala sempre na segunda pessoa do singular. Falou o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Moisés. Ou Moisés não, o escritor, né? Já que eles não creem que é Moisés, é o escritor. Gente, tem várias partes na Bíblia que Moisés fala na primeira pessoa. A experiência da sarça, quando ele vai tocar na rocha, falar com a rocha, quando ele é proibido de entrar na terra prometida, quando ele vai repreender o povo por causa da idolatria do bezerro, na sedição de Miriam e vários outros textos que Moisés usa na primeira pessoa do singular. E nas partes que vai da segunda pessoa do singular, é o seguinte, há na historiografia secular, Xenofonte, Suetônio, o próprio Plínio e Júlio César, imperador, contando as suas guerras lá na Gália, eles sempre contam esses eventos na segunda pessoa, sendo eles os personagens principais da história. Isso era comum no Oriente Antigo e também no contexto greco-romano. E isso, Moisés fazendo isso, não o desqualifica como o escritor do Pentateuco. Outra coisa, se Moisés não escreveu o Pentateuco, Jesus mentiu. Paulo mentiu, porque Jesus, debatendo com os fariseus em João, disse para eles, olha, vocês não seguem Moisés, porque se vocês seguissem Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Então Jesus não encontrou-se com Moisés no Monte da Transfiguração. Então Paulo errou quando Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, dizendo que todo dia, quando o povo vai ler Moisés lá no templo, o véu está posto sobre o coração deles. E quando também lá em Hebreus, quando faz aquela analogia do judaísmo com o cristianismo, que fala de Moisés, do tabernáculo, que Moisés recebeu, o tabernáculo, fez tudo conforme Deus ordenou, e a superioridade de Cristo sobre Moisés, então cai por terra. Se essa teoria de Wennerhaus está certa,
Então, a Bíblia tem discrepância, tem erro. Jesus mentiu, Jesus errou. Moisés histórico não existiu. Se Moisés histórico não existiu, Adão não existiu, o Mar Vermelho não se abriu, Jericó não foi conquistado. Então, quando se lança essa dúvida e cria-se essa teoria, é para dizer que a Bíblia contém erros. E há um debate chamado Joséfo contra Apio, que Joséfo disse: nós, os judeus, nós temos um livro que contém a lei de Moisés, os escritos e os profetas. Ou seja, mostrando a historiografia da pessoa de Moisés e do seu escrito. E outra, Esdras era chamado sacerdote hábil na lei de Moisés. Então, essa teoria da fonte ou documental, ela tem discrepância tanto histórica, ela é fraca historicamente, arqueologicamente e, acima de tudo, teologicamente. Deus deu a Moisés a lei, a Torá, o Pentateuco. Moisés sobe no monte por 2 vezes e recebe de Deus revelações. E todo judeu, ele acredita na historiografia de Moisés e nos seus escritos. Nenhum judeu admite que Moisés não tem escrito o Pentateuco. E então, a igreja também não crê nisso, exceto esses liberais. E eu quero dizer uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus. E eu, como alguém que atua na história, eu tenho um livro, quem quiser pode me pedir, falando sobre os escritos do Oriente Antigo, dizendo que no século XV, antes de Cristo, já havia escritos no Oriente, na região sírio-palestinense. Então, meu irmão, não tem teologia liberal, nem a teoria documental. A Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode com a verdade, senão pela verdade. Contra a verdade, senão pela verdade. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Sim. Todas essas teorias malignas caem por terra porque a Bíblia interpreta a Bíblia e é a palavra de Deus. Moisés escreveu, Moisés profetizou sobre Jesus, ou seja, o profeta semelhante a ele, e a Bíblia diz que essa profecia se cumpriu. Ou seja, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Julius Wellenhausen se equivocou e quem segue a sua teoria também se equivoca. Mas bendito seja Deus pela sua palavra. Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, está escrito no Pentateuco, o Filho do Homem também será glorificado. Paulo fala da abertura do Mar Vermelho, que quando Moisés passou com o povo no Mar Vermelho, é a prefiguração do batismo nosso hoje. Paulo fala dos escritos de Moisés. Estevão, em Atos capítulo 7, dá um show de Bíblia comprovando que Moisés escreveu sim um Pentateuco. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra: ninguém pode com a verdade senão pela verdade. Deus entregou a lei a Moisés, como disse o escritor dos Hebreus. Moisés foi fiel em tudo aquilo que Deus o mandou fazer. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.